cobrar do plano que ele pagou? Então, essa é uma polêmica que envolve o tipo de contrato que o usuário mantém, se é um contrato de mensalidade ou se é um contrato de reembolso e a rede credenciada que o plano dispõe. Então, existe muito conflito nisso daí. Se o plano dispõe... Plano de reembolso, a senhora havia dito que são 3 modalidades. Na verdade, o seu plano lá não é de reembolso. Não. Mas aí a gente vai estar... É um pouquinho diferente. Aí nós vamos estar falando de produto. Certo. E não Os produtos que as operadoras oferecem são diferentes. Né? E um dos produtos é o plano que você utiliza o serviço com reembolso. Você paga. Agora, uma coisa muito importante, É banco que faz isso normalmente? As seguradoras normalmente fazem. Muito importante é o seguinte, essa questão o público precisa ser bem esclarecido, porque na verdade todo o serviço que eu tomo fora da minha rede credenciada, eu vou precisar provar 2 coisas. Primeiro, que o meu plano não oferecia, e segundo, que havia indicação médica. Porque, Mas essa questão da indicação médica não pode gerar aí um artifício para falar, olha, não tem indicação médica, para o plano recusar-se a cobrir determinada doença do rol? Da mesma coisa que a gente pode pensar na hipótese de haver uma indicação médica para o usuário conseguir fazer o que ele quer. É que o senhor é muito ético, então eu sei que a sua postura vai ser muito coerente, mas vamos imaginar pessoas não éticas ou querendo usar esse artifício, doutora. Isso a senhora já viu, Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer, porque são homens. E o homem sempre procura um jeito. Alguns, né, o ser humano tem as suas falhas. E essa é uma falha de caráter do ser humano. E como a justiça vai poder atuar para obrigar o plano a cumprir? O judiciário, é claro que o usuário ele tem que ter o mínimo de documento para ingressar em juízo e fazer um pleito junto ao juiz. É evidente que o juiz vai avaliar se houve um pedido médico, se há uma indicação e a urgência do procedimento. Depende de prova, né? Depende de prova. Então, é uma prova mínima, Thanos, e normalmente quando o juiz tem acesso ao contrato, ao pedido, à indicação, ele dá uma liminar na hora. E aqui eu faço uma ponderação importante de que muita gente critica o Poder Judiciário em relação à sua letargia, mas nesse sentido, procurando o Judiciário, procurando um advogado junto à Ordem dos Advogados de cada localidade no Brasil, o usuário só fica sem assistência se ele quiser, porque os juízes avaliam esse tipo de questão imediatamente. Eles não costumam, porque é uma questão de saúde, pedir a distribuição com urgência no fórum, entra e é analisado imediatamente. Quais as outras doenças que passam a ser, ou medidas que passam a ter cobertura? Os contraceptivos... A senhora trouxe tantos papeizinhos. O que é contraceptivo? Os contraceptivos, né? As medidas, né, de planejamento familiar, de se evitar uma gravidez. Né? Hoje em dia, os planos, então, estão obrigados a cobrir o implante do DIU, né, que é uma modalidade de anticoncepcional, e a cirurgia de laqueadura para as mulheres e a vasectomia para os homens, né, de esterilização dos homens e mulheres. Eram medidas antes unicamente de saúde pública, e isso é uma novidade. Hoje a cobertura é obrigatória. Que mais assim, né? a senhora achou estranho? Que mais? A gente tem, além dos procedimentos... Exótico, ou diferente? Os procedimentos cirúrgicos através da técnica da videolaparoscopia, mas a mamografia digital foi incluída, né, no rol, né, uma modalidade de diagnóstico. Mas uma coisa importante no diagnóstico do câncer ficou de fora, que é o famoso PET scan, que é um exame diagnóstico, né, doutor, que até... PET scan. PET scan, tem esse doutor? nome, né, doutor? E ficou Isso de não fora. está fora. O que eu posso garantir... É caro esse exame? O que eu posso garantir para você é que com esse nome ele não poderia ser barato. Né? Você reparou que nós estamos completamente fora do assunto, né? Não, mas são as coberturas. Nós estamos fora, né? Porque são 2 especialistas e nós aqui só aprendendo. Nós estamos por fora. Aprendendo. Estamos por fora. Nós aqui só aprendendo. PET scan. O que vem a ser PET scan? Vamos pronunciar direito isso. O PET scan é um planejamento que você faz. Os especialistas que me perdoem. Scan. Isso. De escanear. Isso. Escaneizar. Exatamente. Mas Você PET consegue... PET no animal? Não. Nesse Também caso, pode não. ser. Nesse caso, não. Eu até... Se precisar de mais informação, é melhor trazer até um médico da área. É caro, né? É caro, doutor Sebastião. É bastante caro. Qual é o valor? O que é caro num exame desse? O que é caro no exame desse é porque ele envolve uma estrutura, um aparelho desse para se pagar
cobrando particular É. todos os O exames que aparelho. ele faça, É um aparelho que faz todos, isso? na verdade é um conjunto de aparelhos, porque é um método ultra sofisticado de diagnóstico, dimensionamento É um aparelho do daqueles câncer. Ah, é aquele de câncer de pele? De câncer, não, de pra câncer todos. Pra qualquer para qualquer Você tem um. uma E ele pra faz câncer um de pele. planejamento computadorizado da dose, de radiação, local, incidência, enfim, é uma estrutura É a enorme. Jornada nas caríssima, Estrelas, é. Star Trek. Então É um fica negócio muito ficção. confortável também, isso é uma coisa que a gente não quer se furtar de fazer essas coisas. Claro que não. Mas fica muito confortável falar, olha, o senhor cobra, Faça aí. o senhor tem aí o seu custo de tantos Doutor reais por Sebastião, cabeça, e deixa a partir de o senhor não amanhã falou o senhor o vai seguinte, fazer o PET quanto scan. custa uma máquina dessa? Alguns milhões de dólares. E essa máquina ela é importada com, evidentemente, isenções de impostos. O governo incentiva que essas máquinas entrem no Brasil, que elas sejam reparadas. Evidentemente, tudo isso ocorre, ou não? Não ocorre ou não? Não assim... Não em larga Não escala. assim, Doutora. 30% do jeito Não que o em senhor está larga escala. falando. doutora. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque esses exames eles devem acontecer. Participe, Cidadania no Ar, @tvseculo21.org.br ou pelo telefone 0 operadora 19 3871 9620. Eu faço um break aqui e no próximo bloco nós vamos falar dessas maquininhas baratas que o governo está dando para os planos de saúde. Muito bem, amigos. Cidadania no Ar, aqui seu direito é nosso tema, participe. Nós vamos terminar o programa, mas durante a semana mande a sua dúvida. Hoje estamos abordando questões relacionadas sobre o novo rol de doenças cobertas pelos planos de saúde. A ANS, ela abriu novas possibilidades. Participe pelo e-mail cidadanianoar@tvseculo21.org.br ou pelo telefone 0 operadora 19 3871 9620. Aqui seu direito é nosso tema, com a direção firme de Célia Victória. Doutor Sebastião, nós terminamos o bloco passado falando de algumas doenças e tal, e o senhor comentou sobre uma máquina que é o PET scan. E eu fiz uma ironia, eu sei que é uma ironia, mas tem que ser feita essa ironia. Estas máquinas são muito caras, muitas das vezes elas ficam lá paradas em Santos, né? Na alfândega, no Porto, é na no alfândega, Porto, é. né? Com a greve, né? Não é isso, Inclusive, doutora? com a Tem greve, greve. né? E a máquina Receita fica lá. Federal, né? E são máquinas que não têm isenção. O seu hospital lá, o seu plano compra essas máquinas de fora, não? Não, o plano compra o serviço. Ah, o serviço. É o Mas que eu quem estava compra? falando. É o que eu estava falando. Alguns aparelhos são alugados para os médicos por determinados dias, porque são tão caros que os médicos não conseguem comprar. Então eles alugam. A semana fica com um, a semana fica com outro. Quando você quer usar o aparelho, você tem que programar dentro daquela semana que ele paga o aluguel para usar o aparelho. Entendi, porque o senhor falou daquele PET scan para câncer, Isso. que não há cobertura, né, doutor? Não, ficou de fora. Ficou de fora. E um aparelho daquele custa $1 milhão. Não, alguns milhões de Alguns dólares. milhões, milhões mais. de Milhões de dólares. E qual o incentivo que o governo dá? Porque o governo vem e diz, agora, pela ANS, agora tem que cobrir. Não sou contra a cobertura, viu, doutora? Pelo contrário, eu acho que deve mesmo. Mas qual a contrapartida para os planos de saúde? Sinceramente, Thanos, instituições, por exemplo, filantrópicas, são hospitais. Não existe operadoras de planos de saúde, né, doutor, me corrija se eu estiver errada, que tenha algum benefício por conta de aquisição ou por conta de aumento de procedimentos. O que vai acontecer é o repasse ao usuário. Isso certamente no ano que vem, porque os reajustes são anuais, determinados pela Agência Nacional de Saúde nos planos individuais, será considerado isso com certeza. A senhora já estimou, em média, o reajuste? O biênio de 2007 e 2008, a Agência Nacional fixou em 5,76% de reajuste. Né? Nós temos o quê? Qual é o valor? 5,76% de reajuste. Mas o nosso plano de saúde tentou cobrar 17%.